minutinhos para a galera entrar. Dá mais uns 2 minutinhos aí, Dário, já começa? Espera um minutinho, o pessoal está entrando aí também. Não, beleza, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Fala, Tiagão. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, para não atrasar muito, já entrou aí uma galera, vou já iniciar aqui, tá bom? Bora. Bom, então, para a gente seguir aí o que tem sido feito nas últimas semanas, então eu vou falar um pouquinho de como que funciona o marketing aí nesse mundo da incorporação. Deixa só eu abrir aqui projetar a apresentação para vocês. Quando travou. Olá. Pô, esse fundo ficou bom, hein, velho? É isso. Ficou bom o fundo aí, né? Fundo de tela e personalizado. O pessoal gostou do seu fundo, Dário. Quinta série. Aí, agora Bora, nessa aí, antes o pessoal volta para a terceira série. calma aí que o meu computador deu uma travada, só um momento. Acho que agora vai. Iniciou a apresentação aí para vocês? Iniciou. Tá todo mundo conseguindo ver? Então tá ótimo. Bom, então, como eu falei, vou falar um pouquinho aí sobre o processo do marketing dentro da incorporação. E para poder, eu acho que localizar um pouco o pessoal, querendo ou não, o meu departamento ele é um pouquinho fora do dia a dia de todo mundo, apesar de ser um departamento que eu gosto de falar que é um departamento entrão, porque a gente sempre está enfiando o dedinho ali dentro de todos os outros departamentos. Então, para localizar um pouco melhor o pessoal, eu trouxe aqui, acho que as principais áreas com quem eu atuo. Cada área eu atuo num determinado momento do projeto. Eu coloquei esse bracinho ligado no comercial, porque eu acho que 70% assim, do trabalho de marketing fica ligado e é alinhada com a estratégia do departamento comercial. Então, muitas vezes a gente, dependendo da empresa, é um departamento só. Mas eu também atuo junto com os outros departamentos, seja o departamento de engenharia, arquitetura, projetos, novos negócios e até mesmo do financeiro. Eu estou sempre ali atuando, seja para fazer a parte de planejamento do financeiro, para orientar com projetos com os fornecedores, para entregar fluxos de caixa, enfim. Então, o departamento de marketing, ele atua junto com todo mundo, eu tenho sempre um pezinho ali junto com todo mundo, mas o meu principal aí, escudeiro nesse momento é o departamento comercial, que é o que a gente tem que ter a estratégia mais alinhada, assim, após as fases que eu vou falar. O marketing da incorporação, eu dividi ele em 5 etapas. O processo de incorporação, da atuação do marketing na incorporação, começa lá atrás e vai até aí a sustentação e entrega do produto. Então, eu dividi ele em 5 momentos. O primeiro momento seria a da concepção do produto. Aproveitando fazer um parêntese aqui, se alguém tiver alguma dúvida, que quiser fazer uma pergunta, eu vou pedir para falar no microfone, porque como eu não estou vendo vocês, eu não vou ver mãozinhas levantadas nem nada, tá bom? Então, falando agora do processo, a primeira etapa seria a concepção do produto, que é quando a gente auxilia a galera dos novos negócios, na parte de auxílio da localização, a gente opina se acredita que ela é uma localização interessante,
A gente ajuda também na parte de tipologia, planta, se aquela suíte, daquela forma como está sendo colocada, a gente acha que pode ser interessante, se aquilo ali, para a região, casa bem. E eu acho que, devido a isso, foi até bem interessante ter tido o treinamento do Gabriel e da Mari anteriormente, porque eu meio que chego agora só para falar como seria a minha participação dentro daqueles momentos e processos que os meninos já apresentaram, assim. Então, na parte aqui, por exemplo, aqui seria atuando junto com os arquitetos na definição aí de projeto, vamos com quantas tipologias, como vai ser a cobertura, enfim. Então, a gente também costuma auxiliar, opinar nesse processo, não são as opiniões finais, mas a gente gosta, sim, de dar um toque sempre, vendo ali com aquele lado da comunicação. Partes diferenciais do produto também, eu acho, tipo, a gente sempre está acompanhando muito o mercado, então, se você viu que num produto X, churrasqueira Carvão, por exemplo, aqui em Goiânia, voltou depois de um tempo, tem feito bastante sucesso, então, a gente dá aquela ideia, fala, galera, eu acho que rolaria de fazer parte aí do nosso rol de diferenciais do produto, então, por isso que eu falo que a gente é o departamento entrão, porque a gente está sempre opinando e auxiliando ali em todos os processos, claro, com o objetivo final de tornar o produto o mais vendável e o mais interessante possível, assim, para o nosso cliente. E, por último, na parte de parceria. Isso fica na concepção, porque no processo de concepção a gente já tem que estar definido quem vão ser os parceiros que vão dar corpo e cara para esse produto. Então, a gente vai atrás das agências de publicidade, agência de branding, agência promocional, agência digital, enfim, todos os parceiros que vão ser necessários para dar uma carinha, começar ali a conceber. No caso aqui, por exemplo, do 15W22, foram as agências que ajudaram com o nome, o conceito, o posicionamento do produto. Então, nessa fase de concepção, a gente também, aí mais atuante já relacionado com a minha área, vamos atrás de parceiros para nos ajudar com essa concepção do produto. Passamos a fase de concepção do produto, já temos aí o nosso terreno, já temos quais vão ser as tipologias, já temos o que vai ser os diferenciais, já temos um produto embalado, agora a gente precisa começar a se movimentar para colocar esse produto no mercado, para poder mostrar esse produto para quem a gente acha interessante. Então, a gente entra na fase que a gente chama de fase teaser do produto, que é quando a incorporadora sai com a informação de que vem aí um lançamento. A gente ainda não fala do produto, a gente não fala o que é, mas a gente começa a falar que logo mais a gente vai colocar alguma coisa no mercado. Eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor como funciona a fase de teaser, que é com as peças. Por exemplo, aqui, uma peça assinada pela Inc. com, em breve, um novo empreendimento GPE. Isso pode ir no terreno, por exemplo, nos tapumes, se for do nosso interesse. Pode ser só uma placa num terreno aleatório, no nosso terreno, aleatoriamente, mas tem um outdoor, enfim, qualquer peça de comunicação. A gente começa a sinalizar que ali vai acontecer alguma coisa. E como esse produto ainda não está no mercado em si, é o nome da incorporadora que carrega esse produto no primeiro momento. Aí eu trouxe mais um exemplo também nesse formato de cavalete. E também para o digital, que acho que os principais passos, assim, os primeiros passos, que é o digital e sinalização de terreno, que é os primeiros passos ali para a gente falar que a gente vai começar a fazer alguma coisa, vai trazer algum produto para o mercado. Nesse momento também, aqui eu trouxe como GPE e tal, mas aqui seria a conceituação do produto. A gente já escolheu, né, como eu falei, a agência de publicidade, a agência de branding, e essa agência vai nos ajudar nesse momento a formatar, dar uma cara, dar um posicionamento para o nosso produto. Então, aqui está eu estou apresentando como GPE, mas imagine que fosse aqui do 15W. Então, eles mostram como vai ser a nossa logo, qual vai ser a nossa paleta de cor, essa escolha de padronagem que está aqui é como que esse produto vai ser visto. Tudo isso foi feito por 15W, mas eu acho que apresentar as marcas da GPE até consegue ser mais palpável para todo mundo, porque já está no dia a dia de vocês, é uma coisa que vocês veem sempre.
Então, nesse processo, isso é apresentado, é trabalhar junto com todo o time. Então, o comercial opina, o pessoal da engenharia, o pessoal da arquitetura, sócios, enfim, todo mundo participa muito desse processo inicial de formatação, de criação, para dar o nome, que é uma das coisas mais importantes do produto, e para posicioná-lo. E tudo isso acontece na fase teaser. Por quê? Como na fase teaser a gente está indo só com a cara da incorporadora, é o timing que a gente tem para poder, agora sim, dar uma carinha para esse produto. Nessa fase também a gente estabelece o que a gente pode ou não fazer, então a agência, se ela fala que o seu produto tem um conceito mais igual ao nosso, sofisticado, você não vai pegar imagens de baixa qualidade, não vai pegar qualquer imagem, imagens padrão demais, como, por exemplo, a família feliz para colocar na foto. Você vai oferecer experiências, então mostre isso através de experiências. Então, eles também orientam como nós vamos publicar. Então, tudo isso é feito nessa fase teaser. Nessa fase teaser também é onde a gente começa a pensar e começa a pincelar sobre os diferenciais que a gente estabeleceu lá na parte de conceituação. Então, a gente fala, ó, vem aí o novo produto, torre única. Solta essa informação assim. Vem aí com plantas flexíveis e inteligentes. Então, você não está falando nada, mas você está falando alguma coisa. E isso é muito bom, e isso aquece muito o mercado, cria aquela expectativa. Então, tudo isso acontece nessa fase. E é nessa fase também que é definido um planejamento. Eu vou falar planejamento porque o percentual de marketing que a gente vai ter para trabalhar é estabelecido lá na fase de viabilidade, lá naquilo que o Gabriel apresentou na última semana. Então, de lá, por exemplo, a gente vem com uns 4%, 5% para marketing. Então, tendo esse percentual estabelecido, nós vamos desenvolver um planejamento e um orçamento de como que a gente vai usar essa verba. Esse planejamento normalmente faz-se da vida do produto, um macro, para a gente ver como que a gente vai trabalhar ali com a verba total, e faz-se um micro, que é para a época ali de pré-lançamento, teaser e tudo mais, que são, sei lá, 6 meses, no máximo 1 ano, que você planeja, esse é real, esse é o em que, em teoria, você tem que estar mais atento aos valores que você colocou, porque é esse que o financeiro vai se organizar para ter o caixa e tudo mais. Aí eu coloquei só um exemplo aleatório, mas é nele que você coloca o que você vai fazer, as ações que você vai fazer, quanto você pretende investir, até mesmo para a parte de diretoria e só validar e falar, eu acho que esse valor está bacana, eu acho que esse formato que a gente está pensando em fazer para o resto do lançamento é interessante, condiz com o produto. Então, é nessa fase de teaser que a gente aprova o planejamento de lançamento do produto. E também, que para mim é uma das coisas mais importantes, o cronograma. O cronograma é no mínimo 1 ano que a gente tem que fazer. Então, nesse cronograma tem que ter todas as nossas ações listadas e quando é o deadline delas. Então, qual que é o prazo final para essa ação acontecer? Nele, a gente vai estabelecer, por exemplo, quando é o lançamento, quando é o meeting, quando a gente vai fazer a abertura de decorado, quando vai fazer a inauguração de stand. Todos esses prazos são estabelecidos. E, normalmente, esse cronograma, ele é feito de trás para frente. Ou seja, quando você quer lançar? Eu quero lançar 1º de outubro. Beleza. Então, agora, dado que 1º de outubro é o nosso prazo final de lançamento, vamos estabelecer quando a gente vai querer fazer cada ação. Então, o meeting vai acontecer 3 meses antes, a abertura do decorado vai acontecer 1 mês antes, ou vai acontecer na semana, enfim, todas essas ações são alinhadas, e aqui, a partir desse momento, eu já estou atuando 100% com comercial, então se você parar para pensar, já é uma atuação bem no início, lá na fase teaser, porque aqui é quando eu sento com o Deraldo e falo, Deraldo, e aí? Deraldo, Dário, Gustavo, o que a gente está pensando? O que a gente quer fazer? Vamos fazer um lançamento diferentão? Vamos querer sair da caixa? Vamos com o padrão? Quando a gente quer lançar? O que está pensando? Que aí, as cabeças pensantes nesse sentido, tendo definido isso, tendo a estratégia, imaginando como querem trabalhar, sentindo o mercado, que é muito importante, vendo as janelas de lançamento também. As janelas de lançamento também, feito tudo isso, a gente estabelece o nosso cronograma. Complementando, Alane, que é um detalhe importante aí, que sempre é o seguinte, né? Quando a gente fala janela de lançamento, é exatamente isso, ainda mais um mercado aquecido como o de Goiânia,
sempre quando vai se definir o lançamento, a gente tem que fazer um mapeamento muito forte para entender quem está vindo para o mercado, da região ou tudo mais. Porque quando a gente fala de concorrente, nesse sentido, concorrente pode ser tudo aquilo que chama a atenção do teu canal de venda, que no nosso caso é o corretor. Então, por exemplo, a gente está lançando um prédio no setor oeste. Ou o lançamento dos jardins, lá do outro lado da cidade, tem alguma coisa a ver com a gente? Tem. Porque quando a FGR, que é uma empresa daqui, vai lançar os jardins, todo mundo para olhar para lá, você não consegue chamar a atenção do corretor. Então, isso são alguns aprendizados que a gente tem, quando a gente fala de janela de lançamento, é exatamente isso. O perfil da janela, principalmente do modelo de lançamento, vai muito daquilo que a gente quer definir de campanha para o produto, de conceito, o que o conceito do produto trouxe. Então, a ideia é que toda essa agenda de lançamento ela tenha estar diretamente vinculada com o conceito do produto, mas principalmente você tem que achar a janela de mercado para fazer para posicionar esse lançamento comercial aí, toda essa ativação, né, Alane? Exatamente. Era até um exemplo que eu ia citar. No ano passado, eu realizei 2 lançamentos. Ano passado, eu não tenho essa informação para falar para vocês a fonte, mas eu acredito que foi o ano de maior quantidade de lançamentos que teve em Goiânia. O meu primeiro lançamento foi em janeiro, só nós lançamos naquele mês. Então, o resultado foi exatamente o esperado, até melhor. E o meu segundo lançamento foi em setembro. Setembro foi um mês extremamente apertado, outubro, e no dia que lançamos, tinham outros 2 lançamentos acontecendo. Ou seja, o resultado completamente diferente do primeiro. Claro, outras coisas também contribuem para isso, mas só da minha força de venda estar dispersa em outros lançamentos, isso já reflete muito no meu. E o lançamento é uma das datas mais importantes no mercado tão aquecido quanto esse. Por quê? É quando o seu produto ainda é pão quentinho. A partir do momento que o seu lançamento esfria, você conseguir chamar a atenção do corretor para si é um trabalho muito, muito, muito árduo. Então, a data do lançamento, ela tem que ser pensada assim, nos detalhes. A gente tem que trabalhar com todas as informações que nós temos. E por isso o cronograma é tão importante. Bom, a fase teaser, que acabamos de passar, é a fase ainda sem o RI, que é o registro de incorporação. Porque nela, justamente, a incorporadora sustenta, porque a gente ainda não tem tantas informações, a gente não pode ainda falar nome de produto se a gente não tem o RI. Então, a gente vai com esse conceito que eu apresentei para vocês. Agora, a gente vai falar um pouquinho do pré-lançamento. O pré-lançamento é quando... Acho que esse meu PowerPoint ficou fora de ordem, não era para estar aqui, mas é quando o produto já está conceituado, nós já criamos ali qual que vai ser a linha de comunicação dele, nós já organizamos o produto, demos uma cara para ele, porém, agora a gente vai aquecer mais ainda o mercado. Ele tem uma cara, ele está com algumas das perspectivas prontas. Nessa fase, as perspectivas ainda estão ali, em processo de formatação. Normalmente a gente tem uma fachada, umas 3 fotos de lazer, e é isso que a gente vai para o pré-lançamento. PDV quase sempre está pronto, ou PDV, não o decorado. Então, você tem um stand, mas não necessariamente você tem um decorado para apresentar nessa fase. E nessa fase, a gente começa a colocar o nosso produto na rua. Por exemplo, se vocês olharem essa placa que está aí à direita, escrito Visite Decorado, é como se fosse o nosso panfleto escrito, em breve aqui o novo lançamento, soltamos algumas informações de tipologia e tudo mais, porém ainda sem nome. Tipo, vem aí o lançamento da GPE, hein? Qual é o produto? Ainda não sei. Isso causa burburinho, isso causa o falatório que a gente quer, que é a atenção para o nosso produto. Então, nessa fase, eu trouxe até algumas peças aqui. Essa fase é a que a gente vai com aí, ó. Peças, escrito, prepare-se, seu próximo encontro será inesquecível, na rua 15 com a 22, setor oeste. Porém, ninguém sabe o que é. O balãozinho está marcando o local, mas ninguém sabe qual é o nome desse produto. Essa fase é uma fase muito importante também. Aqui eu também trouxe uma peça mais antiga, onde a gente fala, em breve aqui, o seu estilo de vida sofisticado que você procura. Isso não é o nome de um produto, mas isso é alguma coisa que fala, tá vindo 3 quartos ali, tem apartamento de 130 metros, estou interessado, o corretor tem cliente interessado, bora segurar a cliente, bora represar. Essa fase serve muito para isso, represar os clientes. Falar, tá vindo um lançamento aí, o lançamento é ótimo para negociação, dá uma segurada nessa compra que você quer fazer, porque pode vir um produto muito bom por aí.
Então, essa fase serve muito para isso. Nessa fase também já começam a acontecer as ações de marketing de maneira geral. Então, spot em rádio, ação de invasão imobiliária, ações promocionais como panfletagem, primeiras rodadas de evento, nesse momento totalmente voltado para corretores ainda, não para clientes. Você começa a desenvolver os seus materiais, então um folder, um panfleto, alguma coisa assim, para pôr na rua, para causar, e como eu disse no começo, tudo isso muito focado na área do produto. Porque como você ainda não está divulgando o nome, não está divulgando quase nada, as pessoas não têm muito o que procurar de informação. Nessa época também, a gente solta alguns hot sites, que são sites que ficam no ar pouco tempo, como, por exemplo, aqui, o Seu Próximo Encontro. Pode ser um www.seuproximoencontro.com.br, lá tem algumas informações e cadastre-se aqui e garanta condições especiais de lançamento. Ou seja, você que está nessa fase aí, viu o nosso produto, se cadastra, que aí quando a gente for lançar, você vai ter umas condições especiais. Então, nessa fase acontece tudo isso. E aqui nessa fase a gente tem o acompanhamento e atualização do cronograma se fizer necessário. Durante o processo de lançamento, o processo 4 meses antes do dia do lançamento em si. Podem sim ser necessários alguns ajustes. Às vezes, no dia que a gente combinou, a imobiliária parceira mais forte vai ter um outro lançamento que já estava fechado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Isso normalmente já é visto antes, mas podem acontecer coisas que levem a gente a atualizar. Então, aqui é só para reforçar essa questão da atualização do cronograma. E aí, a gente entra na fase de lançamento. A fase de lançamento, ela não é um dia, ela é um processo. Então, na fase de lançamento, é quando o produto tá com a cara pronta para ir para a rua. Então, essa fase, ela tem momentos. Assim como o lançamento como um todo, ela tem momentos que são os marcos, que seria meeting do produto, que é quando você vai falar ali do produto para o corretor. Eu vou falar um pouquinho mais de cada item nos próximos slides. A abertura do decorado, que é um dos principais meios de venda de um empreendimento. Ou seja, o Deraldo está sofrendo pra caramba aqui, porque o nosso decorado vai deixar de existir logo mais no final do mês. Porque decorado vende. Gente, decorado vende muito. A rodada de negócios, que é quando as imobiliárias vão trazendo os clientes deles aqui para dentro. E, no caso aqui, soft opening e ou lançamento. Aqui na GPE teve soft opening e também lançamento, que é um dia voltado sempre, que a gente chama de dia D, que é o dia onde as coisas têm que acontecer, onde todo o trabalho que nós fizemos é voltado e pensado naquele dia. O meeting, falando um pouquinho dele aí, eu trouxe até algumas imagens reais mesmo da época do meeting, que ele é para apresentar o seu produto para os corretores. É meio que um treinamentão. Você fala da incorporadora, no caso da GPE, era uma incorporadora nova chegando em Goiânia, então você tem que se apresentar, você tem que falar quem é você, quem são os sócios, por que a gente vai acreditar na GPE como incorporadora? Então você usa o meeting para isso, para encantar os corretores, que hoje em dia tem sido o principal foco de investimento nosso, até mais para os clientes, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso depois. Então, no meeting, a gente fala da incorporadora, apresenta, normalmente todos os sócios estão presentes, quem fala normalmente é sócio, é o departamento comercial, apresenta o representante comercial, que é aquela pessoa que vai ser o seu vínculo ali com o corretor, fala do produto, apresenta o produto, mostra a localização, vende a localização, mostra a fachada. Se possível, traz alguma coisa que ainda não tenha sido divulgado. Se as plantas humanizadas não estiverem sendo divulgadas ainda, começa a apresentar para o corretor, treina ele, dá aquele primeiro treinamentão. Depois disso, tem muitos treinamentos para imobiliária, muitos mesmo. Acho que o melhor que vocês vão ver isso muito lá na apresentação do Deraldo semana que vem. Mas no meeting é quando você fala o grosso, você fala tudo. É muita informação para essa galera. Então aí eu trouxe até uma foto do nosso meeting, com os corretores assistindo e tudo mais. E no meeting também você fala de uma coisa que todo corretor ama, premiação. Lá você vai falar das metas, qual que é a meta do produto e o que essa meta traz junto com ela. Então aqui eu peguei alguns prints aleatórios, eles não estão em ordem, mas isso aí foram algumas das premiações que foram apresentadas aos corretores de acordo com meta. Então, bateu a meta de 80%, a gente vai sortear um carro, vai sortear uma viagem, vai sortear iPhone, vai sortear cheque. Isso
tem que ser isso aí, tem que ser muito bem amarrado, porque é o que às vezes faz o corretor não levar o cliente dele no produto X e levar no Y, porque é o mesmo produto, mas ali tá dando um iPhone, eu vou lá. É assim, é no detalhe. Então, o meeting, ele tem 2 principais objetivos. Apresentar produto com a incorporadora e tudo mais, tudo que embala, e o sorteio, o Faz Me Here. Então, é mais ou menos isso, assim, que gira em torno do meeting. Aqui eu trouxe um pouquinho do Soft Open, né, que foi a inauguração aí do que a gente tinha para oferecer na época. A gente tinha o Will Café aqui, a quadra que foi assinada pela Orla. Então, a gente teve também esse evento. Esse não é tão comum de se acontecer, porque depende. Tem incorporadoras que não têm um stand tão grande, que tenha tantas opções para se fazer. Então, tem incorporadoras que não fazem isso aqui não é uma regra. Mas no nosso caso, a gente tinha, isso são diferenciais que atraem a atenção do público. Então, foi feito aí um soft opening. A abertura do decorado. A abertura do decorado, ela também, aqui eu trouxe só algumas fotos do nosso decorado, mas ela costuma ser um marco também. A abertura do decorado, ela acontece normalmente só para corretores e um pouco antes do lançamento, um mês ou semanas, depende muito de qual vai ser a estratégia. E na abertura do decorado é quando o corretor tem palpável ali o que ele vai vender no dia do dia D para o cliente. Aí você fala, mas os clientes não vão ver? Sempre tem. Você faz uma rodada de negócios e é sempre ali no, olha, é exclusivo para o seu grupo de clientes, tá? Se você trouxer, eu vou deixar eles entrar, mas ó, não conta para ninguém. É assim que funciona. Por quê? Isso dá aquela sensação de, cara, eu sou muito exclusivo, abrir um decorado só para mim. E isso vende. Isso chama atenção, isso encanta. Então, a abertura do decorado também é um marco aí no processo do nosso lançamento. Ela tem que já ter data. Como é obra, e a gente sabe que a obra sempre tem ali alguns pequenos atrasos, eu sempre falo para todo mundo, gente, quando que a engenharia diz que entrega? Ok, vamos jogar 2 semanas para frente, para a gente dar tempo de organizar tudo, preparar, para fazer essa abertura da maneira como ela tem que acontecer. Porque a abertura de decorado faz muita diferença também na estratégia de lançamento. Aqui eu coloquei só assim, porque eu não tive imagens para ilustrar, e eu acho que só eu explicar já atende. Que aí acontece as rodadas de negócio, previamente, que é quando as imobiliárias, por exemplo, a gente teve 3 lançadoras aqui, então foi a MyBroker, a .com e a Lopes. Essas imobiliárias vão movimentar seus corretores vão movimentar seus clientes, e conforme isso acontece, a gente é demandado de, olha, queria que vocês fizessem uma rodada de negócio para os nossos corretores, porque eles vão trazer clientes. E aí, normalmente, é um mês, toda semana, tendo 2, 3 eventos de rodada de negócio de todas as imobiliárias. Trazendo cliente, mostra como que tá a tabela, o cheiro de tabela, mostra como que tá as imagens, mostra qual é o tipo do produto. E esse cliente, ele vai sendo ali trabalhado, vai esquentando esse cliente pro dia do lançamento, pro cliente não chegar cru de, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E chegamos no dia principal, que é o lançamento, que é o dia D, que é o dia que a tabela está no ar, que é o dia que todo mundo vai entrar, ver decorado, vai conhecer o produto, vai fazer suas propostas, e se a gente tiver acertado na estratégia, vai ter um bom volume de vendas. Grande parte do esforço tem que acontecer nesse processo do lançamento. Como eu falei, a gente é pão quentinho. A gente tem que aproveitar esse momento de pão quentinho para poder colocar o máximo das nossas unidades na rua, para o produto sair, porque logo depois disso, vem a fase de sustentação. A fase de sustentação, ela acontece após uma análise de resultados. Passou o lançamento, vamos sentar, marketing, comercial, todo mundo, vamos analisar como é que foi o nosso lançamento. Como eu disse, eu fiz 2 lançamentos ano passado. No primeiro, foi bom, o produto vendeu bem, o produto saiu legal. A fase de sustentação, vamos fazer foi a nossa estratégia, vamos fazer pequenos eventos, colocar algumas promotoras para trabalhar fazendo panfletagem e só, porque é suficiente para o resultado do produto. Isso foi a fase de sustentação. No segundo lançamento precisamos manter o mesmo nível de comunicação. Vamos com spot, vamos com outdoor, vamos com digital, vamos com tudo. Por quê? O lançamento não foi da forma como nós esperávamos. E isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar muito bem. Porque como todo o nosso esforço, ou grande parte dele, foi feito para o lançamento, pode acontecer de ter ido uma parte muito grande da verba
da verba do produto. Então, suponhamos, a verba do produto é 1 milhão. A gente vai gastar 70% até o lançamento. Isso acontece, porque é quando tem stand, comunicação como um todo, eventos, meetings, são eventos muito grandes, e aí acabam sendo eventos de valor bem mais alto. Temos 30% agora para sustentação. Qual que é o período de sustentação? O período de sustentação é desde pós-lançamento, 2 meses pós-lançamento, até a fase de entrega e entrega. Ou seja, 4 anos, 5 anos, depende muito do produto. Então, você tem 30% de verba e o seu lançamento não foi bom, você vai ter que pedir um novo percentual, um novo valor, vai ter que apresentar o porquê de você estar fazendo essa solicitação. Então, é uma fase muito complicada, seja para o comercial, seja para o marketing, seja para a empresa como um todo, porque é uma fase onde todo mundo vai ter que repensar onde foi possivelmente ter acontecido os erros para tentar corrigir. Então, essa fase pós-lançamento, ela é muito importante. Essa análise dos resultados, ela é uma das coisas mais importantes que tem. E criar um novo cronograma. Então, independente de qual vai ser o cenário, um cenário bom, um cenário ruim, você precisa desenvolver um novo cronograma. Você precisa estabelecer marcos, de acordo com o planejamento comercial. Se o seu produto precisa atingir metas, como faremos para atingir essas metas? O que vão ser as nossas próximas ações? Então, essa fase, ela é mesmo um sentar e refletir. É desenvolver uma nova estratégia, é repensar as atividades, é conversar com as lançadoras, é conversar com os parceiros que estão atuando com você naquele produto de como vocês acham que a gente pode melhorar os nossos resultados. Ela é uma fase muito importante, assim, e que a gente sempre torce para que ela venha mais positiva possível do lançamento. Eu falei super rápido, mas é basicamente isso. Então, o lançamento ele foi dividido aí nessas 5 fases. Então, teaser, pré-lançamento, lançamento, pré-lançamento, lançamento, sustentação. Então, assim, ela é uma fase... ele como um todo é muito importante. Ele é muito faseado e diversificado. Mas eu acho que é importante, o marketing, ele às vezes é muito visto mais como uma parte ilustrativa, mas ele é muito importante porque desde lá do começo, se o departamento está envolvido, se os objetivos estão muito bem especificados entre diretoria, sócios, enfim, seja qual for o formato da empresa, o marketing consegue atuar melhor de maneira a tentar atingir da melhor maneira possível esses objetivos. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que é isso, gente. Eu falo um pouco rápido, né? Mas alguma dúvida, algum questionamento? A Lana embalou ali que não parava mais ali. Desculpa. Mas é bacana porque, assim, a gente talvez a área que a gente mais cresceu aí ao longo desse período todo, de início da Inc. também, em questão de maturação, em questão de entender como obviamente, junto com a parte comercial e relacionamento, seja com cliente e com parceiros, né? E a gente não falou um pouco, mas isso nasce desde lá atrás, a própria pesquisa de mercado, quando a gente vai conceber a pesquisa, para entender o público e tudo mais, tudo isso, na verdade, vem... É uma esteira só, né? Então, quem é o público, o que a gente quer comunicar, em função disso, sai uma premissa para o marketing definir a linha de comunicação do produto, sai uma premissa para a arquitetura começar a embasar o que é tipologia e tudo mais, sai uma linha para o comercial validar as tabelas e as precificações e concorrência e etc. E depois tudo isso começa a ser um ciclo iterativo, né? Então, junto com a Lane, Deraldo, o próprio Gustavo ali também, a gente fazendo muita conta junto ali nas validações e etc. Mas eu acho que isso, eu lembro bem no início, lá quando a gente começou as validações, lá falou, pô, a verba do marketing é uma linha de 100 mil e eu achava que era muito ainda. Então... É verdade, exatamente isso daí. A primeira viabilidade que eu fiz era 100 mil, eu achava que era muito. Quando chegou o contrato das imagens da oficina 3D lá em São Paulo, para a galera assinar lá, o Elias me chamou, ele falou, chegou um contrato aqui de um negócio aqui, só de uma nota, falei, cara, eu também assustei também. É a realidade nova, mas depois quando a gente vê toda a comunicação do produto, todo o atributo de marca que isso vai gerando, valor de longo prazo. Então, tem um operacional de curto prazo, mas é valor de longo prazo que a gente vai gerando, trabalhando bem a disciplina do marketing também. Então, é isso. Quer complementar alguma coisa aí, Deraldo, Gabriel? Acho que o Gabriel saiu, hein?
Na verdade, os dois, eles têm uma reunião agora. Não, mas é bem isso. Acho que na semana que vem, quando entrar a parte do comercial, eu vou conseguir fazer alguns links bacanas aí com tudo que a Alane falou, porque como ela iniciou falando lá, o comercial e o marketing em determinado momento trabalham quase que um, né? Então, sem dar muitos spoilers aqui, acho que na semana que vem a gente já fecha esse ciclo marketing comercial como um todo aí. Perfeito. Parabéns, Alane. Obrigado, pessoal. Boa. Parabéns aí, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Aí, Ô, Alane, depois manda esse material aí pra gente, que a gente coloca no Academy também junto com o vídeo. Beleza? Mando sim. Valeu. valeu, pessoal. Valeu, tchau. Ai, meu computador travou.